Faz agora 500 anos da primeira volta histórica ao mundo por mares nunca antes navegados. A circunnavegação de Fernando Magalhães é um dos maiores feitos da humanidade. O Dr. José Marques concedeu-nos uma entrevista onde podemos observar o entusiasmo com que fala de Magalhães e desta viagem. É ele o principal mentor das comemorações. Natural de Sabrosa, explicou-nos as principais iniciativas e o alcance universal destas comemorações. Portanto, como sabe, eu fui autarca de Sabrosa, fui Presidente da Câmara de Sabrosa e, enquanto tal, houve toda uma estratégia encetada em 2005, em que Sabrosa foi um pouco motor em toda uma estratégia e em toda uma dinâmica que esteve na base da estruturação e organização da Rede Mundial de Cidades Magalhânicas, da Rede Mundial de Universidades Magalhânicas e, portanto, digamos, numa valorização do papel, da ação associada a Fernão Magalhães. Isto porque, como sabemos, culturalmente, e Sabrosa está associada, digamos, à naturalidade de Fernão Magalhães, é algo que está na memória coletiva deste concelho, deste território, e como tal, houve, e poderia dizer isso, houve por parte de Sabrosa uma intenção de valorizar este importante referencial na história universal, que é Fernão Magalhães, e com isso promover o território, criar uma dinâmica, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, já muito dentro da linha das comemorações do 5º centenário de 2019-2022. Isso veio a desenvolver, como digo, um conjunto de ações que foram sendo partilhadas, quer no cenário nacional, quer no cenário internacional, e que vieram a criar aqui um movimento, podemos chamar assim, um movimento extremamente importante e onde percebemos que imensas instituições, sobretudo no contexto internacional, estavam extraordinariamente abertas, extraordinariamente motivadas, instituições essas, muitas delas ligadas aos territórios que foram tocados pela viagem e, portanto, vieram, digamos, criar aqui um lastro muito importante e um referencial muito importante que conduziu a que Sabrosa tivesse sido aqui um parceiro, um ator, digamos assim, importante em todo este processo. O Governo, tendo em conta que acompanhou algumas destas iniciativas e alguns destes trabalhos e percebendo, no fundo, também o meu papel em toda esta relação e em toda esta construção coletiva, sobretudo em rede, com os territórios que foram tocados pela viagem, com as respectivas instituições regionais, nacionais de todos esses países, entendeu convidar-me para presidir a estrutura de missão. E filo que naturalmente e estou no cumprimento dessa missão com orgulho e com um sentido de responsabilidade, mas no fundo com a missão de que estas comemorações sejam construídas num processo aberto, num processo flexível e, sobretudo, num processo de partilha. Entendemos que as comemorações devem envolver a sociedade no seu todo, portanto, os diferentes setores da sociedade que se queiram associar a toda esta celebração, que tem um caráter universal. Países que estão diretamente associados à rota da primeira viagem de circunnavegação, e aqui temos naturalmente Portugal e a Espanha e o Brasil e o Uruguai, a Argentina e o Chile, mas temos profundamente também envolvidos a Indonésia, as Filipinas, Cabo Verde, e são, digamos, os principais países neste processo. Mas irá haver comemorações em Timor, irá haver comemorações nos Estados Unidos, irá haver comemorações em França, na Irlanda, ou seja, depois nós temos que, isto é muito interessante percebermos que esta exploração liderada, esta expedição liderada por Magalhães, agregou um conjunto de tripulantes provenientes de quase uma dezena de países da Europa à data de hoje, não é? E, portanto, houve toda uma tripulação
quase mesmo multicultural, envolvida. Não, sobretudo é uma expedição de europeus. É uma expedição de europeus, embora tivesse alguns não europeus, no caso, por exemplo, do Henrique, um cativo, portanto, associado a Fernão Magalhães, e que não era europeu, mas fundamentalmente é uma expedição de europeus. Mas isto para dizer o quê? Que a viagem de circunnavegação, por o simbolismo que ela possui e, por outro lado, por aquilo que ela convoca no sentido da inovação, de tudo aquilo que lhe está associado no contexto do conhecimento, no contexto da inovação, da tecnologia e no contexto do legado histórico-cultural, evidentemente que muitos países vão estar associados a um marco, porque a viagem de circunnavegação é de facto um marco na história universal. Há um antes e um depois da viagem de circunnavegação em muitos aspectos, sejam eles científicos, sejam eles até de percepção sociocultural e até económica, porque pela primeira vez se percebe a intercomunicabilidade entre os oceanos, se cria uma rota universal do ponto de vista da navegação, portanto com a ligação do Atlântico ao Pacífico, há toda uma corrente que vai permitir os diálogos interculturais e interreligiosos, portanto, de uma forma mais vasta, ou seja, estamos na gênese, podemos quase no embrião da globalização, até podemos falar na gênese da navegação digamos, dos tempos contemporâneos. Fernão Magalhães comporta um legado extraordinariamente importante e a viagem não acontece por acaso. O Fernão Magalhães comporta com ele toda uma dimensão de conhecimento que os portugueses vieram a desenvolver ao longo de quase 100 anos, e a verdade é que Magalhães, na concepção, na execução de toda esta ousada expedição, comporta todo esse legado, comporta todo esse conhecimento, e portanto é por isso que ele consegue não só convencer Castela a apoiar a expedição, mas a verdade é que todo o projeto, a concepção do projeto, ele é visionário na perspectiva de que a Terra é esférica, é possível ir para o Oriente, para o Ocidente. Já o Colombo também, digamos, acreditava nessa possibilidade, mas Magalhães é detentor de todo o conhecimento que Portugal vieram a desenvolver durante o período, sobretudo do século XV e início do século XVI, e Magalhães, com o conhecimento, com todo o conhecimento que tem, com toda a formação que tem, com toda a preparação também que tem e que é toda escola portuguesa, digamos, com este lastro de conhecimento e também com uma capacidade de liderança extraordinária e com uma determinação toda à prova, que de facto Magalhães conduz esta expedição e lidera esta expedição. A estrutura de missão, como sabe, possui 10 ministérios, portanto é composta por 10 representantes de 10 ministros, portanto 10 ministérios, 10 áreas governativas, chamamos assim, melhor dito, e cada área governativa, portanto, em torno de uma matriz e de uma estratégia devidamente estabelecida e definida, portanto, coletivamente e aprovada pelo Governo, estruturou e organizou cerca de 100 de ações e projetos. Ações essas, portanto, em vários domínios, que vão desde da educação, à cultura, à ciência, ao desporto, à economia, à diplomacia económica e a muitas outras áreas, à cultura e tudo isso, estruturou e organizou um plano que é uma matriz de programa que, no fundo, pretende que seja referenciadora e pretende que seja estímulo, digamos assim, para que num processo evolutivo, porque temos comemorações até 2022, venha a haver o envolvimento dos diferentes setores da sociedade civil e, portanto, se venham a agregar e venham eles próprios a participar e se envolver com múltiplas iniciativas que se associarão a esta matriz que a estrutura de missão, entretanto, estruturou e que vai implementar ao longo dos próximos 3 anos. Sendo que muitas destas iniciativas
iniciativas pretendem ser um marco. E um marco no sentido de que fica um legado e fica um legado futuro, ou seja, não é que não se esgota nas comemorações, são iniciativas que não se esgotam nas comemorações, mas que se pretende que essas ações e esses projetos, de alguma maneira, se projetem em termos de futuro. Neste contexto, por exemplo, há uma plataforma digital que a estrutura de missão, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, irá desenvolver e que irá permitir servir vários projetos, entre os quais o repositório Fernão Magalhães, que no fundo serve toda uma estratégia de trabalho entre as universidades e outros institutos que estão sobretudo a trabalhar projetos de inventário, projetos de investigação em torno de tudo aquilo que tem a ver com a viagem circular na navegação em Magalhães, e que também vai ser um instrumento importantíssimo na candidatura à Unesco. Por outro lado, esta plataforma digital irá servir a rede de escolas magalhânicas. Rede de escolas essas que é um outro projeto no qual está o Ministério da Educação envolvido e que no próximo 1 de março, precisamente aqui em Vila Real, o Ministério da Educação vai divulgar, vai promover o seu plano no contexto das comemorações, portanto no quadro do programa oficial da estrutura, no fundo das comemorações, organizado pela estrutura de missão. E dizia eu que, para além desta plataforma digital, Magalhães irá servir todo um conjunto de outros projetos, sobretudo projetos que estejam à escala dos distintos territórios que fazem parte da rede de cidades magalhânicas, desenvolvam estratégias de partilha, estratégias colaborativas, e esta plataforma vai ser extremamente importante nesse sentido, inclusivamente com algumas edições, com alguns conteúdos que irão ser trabalhados e irão ser implementados coletivamente. Depois existem muitas outras iniciativas, como digo, são, digamos, no quadro de 3 eixos, que é o eixo do conhecimento, o eixo da economia e o eixo da cooperação. Existem imensos projetos em várias linhas programáticas, e uma delas, por exemplo, a nossa ação externa, portanto, os nossos postos diplomáticos do nosso Ministério da Educação, por exemplo, à escala global, neste momento tem mais de 40 projetos. Há mais de 40 projetos distribuídos por vários países, por vários territórios, muitos dos quais que estão associados à rede, mas muitos que envolvem sobretudo as nossas escolas que estão também elas espalhadas pelo mundo, que envolvem a nossa diáspora, que envolvem instituições e associações também de portugueses, porque na prática queremos fazer a ponte com os Magalhães dos tempos de hoje. Estamos numa colaboração muito estreita, estamos numa colaboração muito estreita, quer só no quadro da rede de cidades magalhânicas e no quadro da rede de universidades magalhânicas, que está, além de ter universidades e cidades portuguesas e espanholas, tem também brasileiras, uruguaias, argentinas, chilenas, e portanto há aqui aspectos em que nós estamos a trabalhar, sobretudo com Espanha, em alguns projetos, nomeadamente um que é público e que é, por exemplo, a exposição itinerante, que será estruturada, organizada conjuntamente com Espanha. Mas existem muitas outras que vão desde conferências, vão desde seminários, vão desde várias atitudes, e algumas que têm até de caráter desportivo no contexto de regatas náuticas e outras iniciativas, portanto, colaborativas entre Portugal e Espanha, sendo que uma, também já foi divulgada, é a própria candidatura à Unesco, ou seja, Portugal e Espanha, também do ponto de vista dos governos, estão empenhados para que esta candidatura se venha a processar e se venha a desenvolver, candidatura essa que, como aqui já referi, as próprias universidades representativas dos territórios associados à viagem estão neste momento já em trabalho de levantamento de inventário, de trabalho de investigação sobre esse mesmo inventário, seja ele material, seja ele imaterial, que seja suporte à candidatura, portanto, que venha a contribuir, digamos assim, do ponto de vista científico, a candidatura à Unesco. Essa candidatura é previsível nestes próximos anos, 2, 3 anos? É sim, nós gostaríamos imenso que a candidatura
pudesse ser formalizada até 2022, mas temos de ter consciência que é um processo extremamente complexo, que envolve vários países, provavelmente não poderá, mesmo no processo na apresentação da candidatura, envolvê-los a todos, porque há aqui, digamos, ritmos também, e temos que perceber isto, porque há ritmos distintos, portanto, em todo este processo, mas pelo menos se tivermos 4 a 5 países que estão já na linha da frente em todo este trabalho, seria para nós muito importante fazê-lo até 2022. Mas mesmo que não seja até 2022, que pelo menos no quadro das comemorações e, portanto, no quadro de toda esta dinâmica que está a ser partilhada e coletivamente construída, possamos, se não em 2022 ou em 2023, portanto, imediatamente nos anos seguintes, apresentar esta candidatura à Unesco. Mas vamos fazer todo o esforço, e eu sei que as universidades estão muito empenhadas e existem outros agentes também muito empenhados para que a candidatura se possa processar até 2022. Isto não quer dizer que, até porque são processos muito lentos, são complexos. Repara que será a primeira vez que existe uma candidatura transnacional em série à escala global, e como isso, portanto, isso convoca também para a Unesco e para a apreciação da Unesco e validação por parte da Unesco também um desafio. E neste contexto é muito natural que este processo não possa ser avaliado pela Unesco, digamos, nos próximos anos, já com resultado positivo, ou seja, há interações provavelmente que se irão estabelecer e desenvolver, no sentido de afinar até a própria candidatura, provavelmente, estaremos sempre a falar aqui num cenário de hipóteses, mas a verdade, o importante é que este processo se tenha iniciado, que este processo tenha motivado e tenha integrado todos estes territórios, todas estas universidades, todos estes agentes, e que neste momento existe vontade não só política, mas também vontade institucional, sobretudo todos aqueles que estão agregados a e envolvidos nesta candidatura.